Eu me chamo Naira Maiara, sou artista no Cariri Cearense, formada em Artes Visuais pela Universidade Regional do Cariri, e estou aqui hoje para falar um pouco sobre o meu processo criativo e alguns dos meus trabalhos. Eu ingresso na universidade no ano de 2014 e eu começo a passar por vários processos de desconstrução, né? Eu vou entendendo mais sobre gênero, sobre sexualidade, e aí algumas outras discussões não chegam na pessoa, né? Nas discussões dentro de sala de aula. E essa a discussão que não chega é justamente a questão da raça, né? A questão da racialidade. E isso vem chegar muito tardiamente na minha vida, embora eu tenha nascido numa família de pessoas negras, majoritariamente são pessoas negras, a gente nunca teve esse diálogo em casa de falar sobre a nossa negritude e sobre as questões que a gente acaba vivenciando na nossa vida, sobre o racismo, por exemplo. A gente nunca conversou sobre isso em casa. Isso só chega muito tardiamente na universidade. Isso quando eu já estou no quinto semestre da universidade. Quando uma professora ingressa e ela traz essas discussões dentro de uma disciplina, né, que é cultura africana e afro-brasileira, e a gente começa a discutir sobre essas questões e ela traz vários referenciais para as nossas construções artísticas, né? A professora Renata Felinte eu entendo como uma pessoa fundamental para a construção da pessoa que eu sou hoje. Ela foi muitíssimo importante. E aí ela começa a trazer vários referenciais artísticos de mulheres negras que estavam produzindo sobre negritude, sobre questões de gênero, e que eu comecei a entender várias coisas. Nesse período, eu ainda alisava meu cabelo, né? E diante dessa disciplina, dessas vivências, experiências, referências que ela foi trazendo, eu fui entendendo que era importante deixar meu cabelo crespo natural. Eu fui entendendo como o meu cabelo faz parte dessa herança ancestral e que era importante que eu tivesse essa autonomia e assumisse isso. Foi uma transformação assim de fato, foi um divisor de águas na pessoa que eu era e na pessoa que eu sou hoje, né? Minha construção ela se dá a partir disso. E mediante essas referências que ela foi trazendo, eu fui percebendo como a minha produção ela estava muito ligada a outras ideias, né? A gente estudava muito a Europa, estudava muito os artistas europeus e tudo mais, então as referências que a gente tinha era essa. Quando ela chega, ela traz outras referências de mulheres brasileiras, mulheres negras que estavam lá produzindo sobre essas questões, né? E aí eu percebo, eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre todas as minhas questões, sobre os traumas, sobre a questão da estética, sobre a afetividade. E aí esses trabalhos eles começam a aparecer. O primeiro trabalho que eu fiz foi um vídeo performance chamado Engula, que eu faço com um celular bem simples que eu tinha na época, né? Sem muitos efeitos. É um vídeo preto e branco que eu insiro vários tufos de cabelo na boca. E eu fiz esse trabalho justamente para uma disciplina de arte contemporânea que a gente tinha. E aí, esse trabalho se constrói, ele é o começo de todas as coisas, né? Aí, a partir dele, eu comecei a desenvolver outras pesquisas sobre a questão estética, né? Eu aprofundo nessa questão estética da negritude. E eu percebo essa necessidade de falar sobre a minha estética, que acaba não sendo só minha, né? Acaba sendo uma questão que várias pessoas negras sofrem na vida, de alisar o cabelo e tentar se embranquecer o máximo possível, né? E aí ele surge e eu entendo. Eu quero falar realmente sobre isso. E é um vídeo muito curto, é um vídeo forte. A intenção dele é justamente causar um incômodo ao espectador, né? Causar um incômodo à pessoa que está assistindo. E aí eu vou passando por esse processo, faço várias experiências, vários experimentos, na verdade, que tem como tema a questão estética das pessoas negras, né? Eu tenho um trabalho também, que ele não tem título,
que é um trabalho que eu faço uma pesquisa no Google e eu coloco cabelo bonito. Aí aparecem mulheres do cabelo liso, loiro, enfim, brancas. E quando eu coloco o cabelo feio, aparecem mulheres negras com cabelo crespo e cacheado. E aí é uma dessas problemáticas, são essas problemáticas. E aí eu adentro em outro ponto, que é o ponto da mídia ter influenciado na minha construção enquanto pessoa, né? A mídia me influenciou desde sempre. Eu tinha o costume de assistir televisão, de ter revista, né? Aquelas revistas que toda adolescente tem. E aí, todas as minhas referências eram referências de pessoas brancas. Eu não tinha referência de pessoas negras na minha vida, né? Na televisão, quando a gente via uma pessoa negra, era uma pessoa negra sendo a empregada doméstica de uma pessoa branca, né? Então, a minha construção foi baseada nisso. Eu tinha acesso a essas informações. E aí eu senti a necessidade de falar sobre isso, sobre como se constrói as pessoas negras, né? Eu nasci em 96. Então, minha infância foi no começo dos anos 2000 e era isso que a gente tinha na televisão. Eram mulheres brancas e quando tinham mulheres negras, eram mulheres negras que tinham traços mais finos, que tinham cabelo alisado. Então, eu sempre entendia que ser branco ou ser menos negro era melhor, entendeu? Eu odiava ter o cabelo que eu tinha, sempre foi muito difícil ter o cabelo que eu tinha, porque minha mãe também não tinha o hábito, não entendia, né? E aí era sempre uma tortura, assim, pra ela ter que pentear, ter que arrumar pra ir pra escola. E como ela era cabeleireira, eu passei minha infância inteira dentro do salão de beleza. Então eu também sempre via mulheres brancas fazendo procedimentos e mulheres negras fazendo procedimento de alisar o cabelo, né? E eu comecei a acreditar que eu queria aquilo ali pra mim. E eu comecei a alisar meu cabelo, eu acredito que eu tinha uns 8 anos de idade, era muito cedo, muito jovem, sabe? Porque eu sentia minha cabeça doer quando minha mãe ajeitava e eu também queria me parecer com aquelas pessoas que eu tava vendo, né? Na televisão, nos salões e foi isso. E aí, a minha construção se deu a partir disso. E eu só consegui entender isso depois que eu passei pela universidade, depois que eu passei por essa disciplina e conheci Renata e comecei a ter essas discussões com outros colegas dentro da universidade, porque não era uma coisa discutida antes. Eu não discutia sobre isso na escola. Em nenhum momento na escola eu lembro de ter discutido sobre negritude. E eu estudei sempre em escola pública, que a gente sabe que majoritariamente é composta por pessoas negras, mas essas discussões nunca chegaram, né? Não tinha uma disciplina que falasse sobre a cultura negra. Sobre a cultura... Nem a cultura brasileira tem, né? A real é essa. E aí... eu falo da questão estética e logo depois eu tento falar sobre outras questões que também estão envolvidas ali na negritude, né? Eu começo a falar sobre afetividade, sobre como as minhas relações elas são baseadas, a pessoa que eu sou, e sobre as relações que me rodeavam, que eram as relações da minha família, né? A relação da minha mãe, do meu pai, da minha avó e do meu avô, da minha bisavó e do meu bisavô. E aí eu trago a discussão de como esse indivíduo que eu sou hoje se constrói, né? A partir de qual família? Como essa família se constrói? Quais são as dores dessa família, sabe? E aí eu tenho um trabalho em bordado que ele não tem título, que eu uso fotografias antigas da minha família, dos casamentos e fotografias que eram tiradas na época e faço um bordado. O primeiro bordado é uma fotografia da minha avó e do meu avô, só que o rosto do meu avô ele tá todo coberto por linha. E tem uma frase dizendo: não era você, foi um equívoco. O outro bordado é uma fotografia do meu pai e da minha mãe. E, na verdade, são duas fotografias, também no casamento deles. E tem um coração bordado e uma linha que liga do coração da minha mãe até o coração que tá bordado, né? Do peito da minha mãe até o coração que tá bordado. Nas duas fotografias. E o terceiro bordado é um bordado da fotografia dos meus bisavós. Que é uma outra discussão
que minha bisavó casou muito cedo, e ela tinha 14 anos e o meu bisavô tinha 20. Então, eu também trago essa discussão, assim, como se iniciam de fato essas famílias, porque são a partir de dores, né? As pessoas, elas se relacionam e convivem com suas dores, né? Enfim, da melhor forma que podem. E eu penso, era uma criança casando com uma pessoa adulta já e construindo uma família e uma pessoa que já tem uma bagagem de ter perdido a mãe muito cedo. E eu trago essa discussão. Depois desse bordado surge um trabalho chamado risco biológico, que eu faço com a certidão de casamento desses mesmos casais. Minha mãe, meu pai, minha avó e meu avô, e minha bisavó e meu bisavô. E aí eu pego a certidão de casamento deles e coloco várias, como é que eu posso dizer? Várias imagens, né? Risco biológico, tóxico, e aí esse trabalho, ele se dá dessa forma. A ideia dele é essa, assim, como as famílias pretas também estão adoecidas, né? Porque muitas vezes não tem condição de ter uma ajuda psicológica, por exemplo, não conversam sobre isso não é debatido, nunca foi, né? Nunca foi. A afetividade também nunca foi debatida, sempre foi muito coberto de machismo, de rivalidade feminina, sabe? E quando eu trago a minha família para os meus trabalhos, eu entendo que é uma forma de cura de falar sobre isso. E aí eu percebo que não são questões apenas da minha família, são questões de várias outras famílias do Brasil, né? A gente teve que lidar com vários fatores. O racismo estrutural é um fator, né, pesadíssimo, e dentro dele existem vários outros tipos de racismo, né? E lidar com isso sempre foi muito complexo, entendeu? Por não ter tido nenhuma discussão, eu acredito que nunca foi debatido em nenhuma das gerações da minha família a respeito disso. E aí, minha avó se separa do meu avô, minha mãe se separa do meu pai, e eu começo a refletir, meu Deus, as mulheres negras acabam ficando sozinhas sempre, né? Elas sempre acabam ficando sozinhas e não voltam a se relacionar. No caso da minha avó, ela nunca voltou a se relacionar com ninguém, por achar que, enfim, já tinha passado por todas as situações com meu avô e não precisava voltar a se relacionar com ninguém. E aí ela passa até o resto da vida dela sozinha, né? Sozinha. E, na verdade, quando eu era criança, eu ouvia muitas histórias que o meu avô passava meses viajando, era completamente displicente, né? Não dava de conta da família, passava meses, não dava notícias, não mandava dinheiro. E a minha avó praticamente criou os filhos sozinha. Praticamente criou os filhos sozinha de fato. Foi uma mãe solo, né? Porque ele passava 15 dias em casa e 2 meses viajando, 3 meses viajando. E aí a gente sempre teve que lidar com esse fato, né? O período que a minha avó se separou do meu avô foi o mesmo período que a minha mãe se separou do meu pai. E eu lembro que isso teve um impacto enorme, assim, nas minhas atitudes, sabe? Eu era uma pré-adolescente, né? Eu era uma pré-adolescente e não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. E aí, eu fui me formando dessa forma. Já tinha todas as questões que eu encarava na escola, né? Do racismo, por ter o cabelo que eu tinha, por ter os traços que eu tinha. E eu odiava ser a pessoa que eu era. E tinha essas questões familiares, né? E eu só consigo chegar nesse lugar hoje para estar falando para vocês porque eu passei pela experiência da universidade e encontrei pessoas que também estavam passando por coisas muito parecidas, pessoas negras que estavam passando por coisas muito parecidas. E a gente foi conversando. Eu encontrei Renata, né? Renata chegou, falou sobre todas essas questões, né? E eu fui entendendo, conseguindo assimilar, e os meus trabalhos, eles chegam nisso, eles chegam nesses trabalhos a partir dessas vivências, eu chego nesses trabalhos a partir dessas vivências, a partir dessas experiências. E eu acho que hoje eu consigo compreender muito mais
a pessoa que eu sou, e entendo hoje também a necessidade de discutir sobre isso com as pessoas da minha família, né? Com a minha mãe, com os meus tios, entende? Essas questões raciais estão muito mais presentes hoje do que estavam quando eu era criança. Eu tenho 25 anos e quando eu era criança eu não tinha essas discussões em casa. Hoje a gente constrói essas discussões. Inclusive, quando eu parei de alisar meu cabelo, simultaneamente as mulheres da minha família também foram parando de alisar. Minha mãe parou de alisar o cabelo, minha tia parou de alisar o cabelo, a filha da minha tia também não alisa mais o cabelo, sabe? E a gente tem um cabelo crespo. Como a família é composta de pessoas negras, né? A gente tem um cabelo crespo. E aí eu tenho uma irmã de 5 anos, e aí minha mãe entende que não existe mais essa necessidade de alisar o cabelo dela. Não existe mais a necessidade de não aprender sobre o cabelo crespo, o cabelo cacheado, sabe? É necessário que a gente busque nossas referências, busque formas da gente conseguir, eu vou dizer sobreviver, mas é uma forma muito ruim de pensar, né? A gente tem que viver, de fato, encontrar mecanismos para conseguir viver num país tão racista como o Brasil. E tem um trabalho também que eu acho fundamental ser citado, que é um trabalho da Beata Maria de Araújo, que eu trago a figura da Beata, eu resgato a figura da Beata, na verdade, e faço uma colagem digital com a imagem da Beata e faço uma imagem fazendo uma analogia à imagem dos santos que a gente conhece, dos santos brancos que a gente conhece, né? E o nome desse trabalho é A Mulher Preta Também Faz Milagre. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Pensando nesse lugar de dores das pessoas negras e das coisas que a gente experiencia, da necessidade que a gente tem dessa cura, eu vou trazer um amigo para falar a respeito da saúde mental das pessoas negras, porque eu acho que essa discussão é fundamental e está muito ligado a tudo que eu tenho produzido, porque eu entendo que a minha produção é a minha cura, entendeu? Claro que eu preciso de um auxílio, enfim, psicológico, terapêutico, mas eu entendo que é uma forma de aliviar e compartilhar as minhas experiências, né? Eu espero que vocês tenham gostado e fiquem com a participação de Daniel. Meu nome é Daniel, eu sou psicólogo, formado pela Unileão em 2019, sou homem negro, cidadão do mundo, e aí, atendendo esse convite de Naira, né, minha amiga Naira, acho que parte também das nossas relações, das nossas conversas sobre as coisas, sobre as coisas que me atravessam e atravessam a ela. Então ela me convidou para eu falar um pouco sobre a saúde mental da população negra. E a princípio eu fiquei pensando, diante de um tema tão vasto, né, tão complexo, o que é que eu poderia trazer para discutir aqui, de uma forma que pudesse encaixar no tempo, né, que a gente tem disponível. Né? E aí eu começo falando que é importante a gente pensar, quando a gente vai pensar a questão da saúde mental, a gente não pode pensar só no indivíduo, né? A gente tem que pensar na cultura, na sociedade que atravessa esse indivíduo, que está por trás desse indivíduo, que fomenta esse indivíduo, né? Sociedade como um todo, inclusive também as suas próprias contradições, né? As contradições da sociedade que foge esse indivíduo. E uma dessas contradições é o racismo, né? E aí a gente vai lá no Fanon fazer esse resgate do Fanon, né? O Fanon, enquanto um homem negro martinicano que estudou na França, né? Fez a sua carreira na França, enquanto estudou e pesquisador, né? O seu ensaio depois, que era o seu trabalho de pesquisa da faculdade, é o que virou o livro que hoje a gente conhece como O Pele Negra, Máscaras Brancas, né? Ele acaba indo depois para Argélia, onde é diretor de um hospital psiquiátrico, que coloca lá toda a sua forma de pensar
a saúde mental, né, baseado num que pode ficar conhecido como o novo humanismo, né, o pensamento do Fanon, né, os pensamentos do Fanon, porque é um pensador genial. Acaba terminando como revolucionário da Argélia, né, pela causa argelina, exilado num país vizinho que agora eu não lembro, só para dar assim, uma introdução sobre o Fanon. Mas é importante a gente trazer o Fanon, recuperar os nossos intelectuais negros, o Fanon é um deles, para a gente pensar a saúde mental da população negra, né? E aí o Fanon ele traz essa ideia do pensamento sobre a consequência do racismo, né? Não a causa do racismo, não o racismo enquanto causa, mas o racismo enquanto consequência, né? E aí talvez uma das principais contribuições do Fanon para a saúde mental é a gente pensar o quanto o racismo ocasiona de sofrimento psíquico para a população negra, né? Para os homens e para as mulheres negras. E é isso que na psicologia, na saúde mental, a gente vai se debruçar também, que é sobre a consequência do racismo no aparelho psíquico da população negra, né? Então é importante a gente fazer essa conexão histórica e pensar que a relação da população negra com a saúde mental parte de uma sábia desconfiança, né? Porque a gente sabe que a psicologia e a psiquiatria no século XX, né, sofreu muita influência dos pensamentos eugenistas, né? O Estado em si brasileiro foi impermeado pela ideologia eugenista, né? Virou uma política de Estado a eugenia. Então a gente sabe que nessa época, né, e isso ainda se influencia até hoje, essas ciências, né, elas, ao invés de trazer o cuidado e um olhar para a população negra, na verdade eles fizeram o contrário, né? Foi um trabalho de objetificação, um trabalho de desumanização, um trabalho de encarceramento nos manicômios, né? Um trabalho de inferiorização, mas antes de tudo de desumanização da população negra. Então, sabendo disso, a população negra ela sempre teve uma certa dificuldade para se relacionar com a psiquiatria e com a psicologia, com esses equipamentos de saúde mental, por essa desconfiança, né? Por essa desconfiança do cuidado, uma sábia desconfiança. Outro ponto também histórico é importante, e aí a gente vai lá para Bell Hooks, né, no Vivendo de Amor, quando ela fala que a população negra escravizada, ela teve que aprender a negar os seus afetos e os seus sentimentos como uma forma de autoproteção, certo? Contra o inimigo. E também o quanto essa experiência ela ainda é feita até hoje. O quanto isso é um custo para a saúde mental da população negra. Essa falta de intimidade com os sentimentos e com os seus afetos, que acaba perpassando também para a questão da dificuldade em estabelecer relações com as pessoas próximas a gente, né? De vincular afeto, amor, né? Todo esse lance da política dos afetos. A Bell Hooks fala que, lá no Vivendo de Amor, uma parte da passagem que diz que, para a época, né, as pessoas escravizadas estavam mais preocupadas com a sobrevivência. Né? Sobreviver é mais importante que o amor. Né? Outro ponto também, né, que a gente precisa discutir é que a forma como a influência do racismo ela vem ditando as relações sociais até hoje de uma forma influenciada por essa objetificação, pela essa desumanização, que é preciso para a categoria, né, para a psicologia, só em 2002, na verdade, com a resolução 18/2002, eu creio que seja essa, que a psicologia ela vai acabar através de uma diretriz, né, aconselhar, né, orientar os seus profissionais, né, orientar os seus profissionais
a terem um olhar, esse recorte étnico-racial das pessoas que chegavam até a clínica, até os equipamentos de saúde, né? Pensar o quão importante essa questão desse determinante étnico-racial, ela atravessa a vida das pessoas negras e o quanto isso é importante se pensar quando a gente vai oferecer um cuidado, oferecer o cuidado em saúde mental, terapia e todas essas coisas. Para a saúde mental brasileira também, né? A história da saúde mental brasileira ela é pautada em uma série de esquecimentos, né? Que isso é influência do racismo também, é um esquecimento proposital, né? A gente esquece de pensar, quando fala em saúde mental, a gente esquece de trazer o Fanon, mais uma vez falando do Fanon, porque o Fanon foi um dos influenciadores, né? Foi um dos influenciadores intelectuais do Franco Basaglia, que foi um dos protagonistas da reforma psiquiátrica italiana. E a gente sabe que a reforma psiquiátrica italiana foi a que influenciou diretamente a nossa reforma psiquiátrica aqui no Brasil. Isso a gente não estuda na faculdade, né? E a gente está resgatando essas questões agora, os nossos intelectuais negros. E o Fanon é importantíssimo a gente fazer esse resgate do Fanon para pensar a saúde mental da população negra, mas não só a saúde mental, para pensar o agora. O Fanon é importante. Uma outra pauta esquecida também é o esquecimento do recorte étnico-racial quando a gente fala de reforma psiquiátrica, né? Teve toda uma reforma psiquiátrica, um movimento de reforma psiquiátrica que aconteceu, né? Ainda está acontecendo, a reforma psiquiátrica ela não acabou, ela continua acontecendo, né? E é importante a gente fazer, pensar o determinante étnico-racial quando a gente fala sobre reforma psiquiátrica, né? Também o esquecimento do enegrecimento dos manicômios, né? Que é o que a gente também não discute, né? A gente faz uma reflexão histórica e a gente percebe como os manicômios historicamente sempre foram ocupados majoritariamente por pessoas pretas, né? Como uma forma de controle dos corpos, como uma forma de desumanização, né? O enlouquecimento é uma forma de alienação racial, né? Isso que o Fanon fala da importância da gente buscar buscar a saúde, a sanidade, né? A sanidade está completamente associada à liberdade, né? Para a gente buscar nossa liberdade, a gente precisa tá engajado nessa sanidade. Se a gente está enlouquecido, a gente está adoecido, né? A gente não consegue gozar da nossa liberdade. Tem até um livro da Daniela, acho que é Daniela Arbex, acho que o nome dela é uma jornalista, que é o Holocausto Brasileiro, né, que vai falar sobre o manicômio de Barbacena. Foi um manicômio que foi inaugurado, se eu não me engano, no final do século XIX, e ele vem até os anos 70, 80, até a reforma psiquiátrica, na verdade, né? Só que nesse livro ela não faz o recorte étnico-racial, né? Mas é importante a gente pensar o que foi esse holocausto brasileiro, né? Que foi um manicômio que existia na cidade de Barbacena e que serviu como um lugar de higienização social, e muito influenciado por essa questão eugenista, racista. Então, uma série de pessoas, homens e mulheres negras e até crianças também, não era só saúde mental, não existia cuidado, né? Como eu falei antes, não é pelo cuidado, não é pela humanização, nunca foi. Era sobre a desumanização, sobre a objetificação, sobre o controle desses corpos. A gente sabe também que... Sim, a gente também esquece, né? É um outro esquecimento. A gente esquece de levar em consideração o tão quão foi importante os coletivos negros para a luta, para a construção do movimento de luta antimanicomial e de reforma psiquiátrica. E mais uma vez, voltando, né, no caso, para a gente falar mais, para fechar dentro dessa questão do aquilombamento da saúde mental, seria pensar o aquilombamento não como um cerceamento, não como
não como algo só entre os pretos, mas uma forma de lutar contra o epistemicídio, né? Oferecendo novos saberes, os saberes caribenhos, os saberes latinos, os saberes afrodiaspóricos, os saberes indígenas, e oferecer novas intervenções terapêuticas a partir desses novos saberes, né? É meio que por aí não, é exatamente assim. Mas não só o aquilombamento é uma parte do processo da luta, né? A gente precisa fazer esse trabalho de revolução diária, que é o desmantelamento da estrutura racial. Porque se a gente não fizer esse trabalho de desmantelamento da estrutura racial, a clínica acaba sendo, o espaço da psicologia acaba sendo apenas um espaço que vai oferecer cuidado a pessoas negras que chegam com a sua subjetividade totalmente destroçadas. Então é importante a gente fazer esse trabalho de reverter essa estrutura social, né? Acho que é um pouco disso.